Bom dia, Renan. Bom dia. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, satisfação, agradeço o convite. Muita alegria em poder participar do programa. O prazer é todo nosso. O Renan Silva, como a gente comentou, gestor aí de fundos de investimentos, Renan Silva, _CGA, para que você possa encontrá-lo nas mídias sociais. E Renan, se apresente aí para a turma, o que, que faz um gestor de fundo de investimento e quais foram as principais dificuldades do ano de 2023 com esses resgates em bloco? Olha, bom, primeiramente, né, eu particularmente sou gestor desde 1994, né, lá da pré-história. Estou no mercado há 35 anos, e o gestor de certa forma, né, um multi-estrategista, né, onde você tem preocupações ali. Se eu for resumir, resumiria naquela análise Pestel, né, análise política, econômica, social, né, onde você tem ali o desemprego, endividamento das famílias e renda e tal, a tecnologia, porque hoje é fundamental, né, no mundo competitivo, o meio ambiente também, que é uma preocupação dos investidores e dos principais gestores aí globais, e o último, né, por último, o L de legal, do risco legal. Isso compõe ali, né, os principais pilares de um país. Então, o gestor ele perde seu sono ali tentando decifrar ali tudo que está dentro dessas caixinhas, do que está tramitando no Congresso e tal. Ademais, né, você pode fazer isso de forma comparativa com outros países, e aí você tem ali também a questão geopolítica. Só isso. Você vê que não é nada fácil. Então a gente busca ali tendências, né, onde a gente procura orientar da melhor forma possível o nosso cliente investidor. Agora, 2024 não foi nada diferente aí do que aconteceu na última década. Nós temos mais uma década perdida, mas as perspectivas no início do ano de 2024 eram bem melhores, né? Com taxa terminal da Selic, por exemplo, pelo menos a 9,5%, 9%, e agora a gente já está muito acima disso e com perspectiva de 2025 para uma taxa terminal 15%, alguns já falam até alguma coisa acima de 15%. Então, isso houve, de fato, né, novamente, uma frustração em termos de renda variável, em termos de bolsa. Então, é natural que com um prêmio tão elevado, né, tanto no Brasil, a maior taxa real do planeta, quanto nos Estados Unidos, você acabou inibindo os fluxos para a renda variável. Então, tivemos saques, uma reacomodação muito, vamos dizer assim, elevada em direção à busca desses prêmios. E também tivemos alguns outros percalços, como, por exemplo, os Estados Unidos demorou o início do corte de juros, havia muita dúvida, isso também inibiu fluxos, né, para a América Latina e para os emergentes em geral. E agora, por último, nós tivemos uma frustração muito grande com relação ao pacote fiscal. Então, o risco fiscal, o risco soberano voltou a ficar pressionado e tivemos aí elevação, né, com isso, a elevação do dólar para patamares recordes, acima de 5, eu falo que já é muito ruim, porque nós importamos muitos insumos, a nossa economia é muito dolarizada, então imagina acima de 6. Então isso coloca mais incerteza aí para 2025. Então, em linhas gerais, eu acho que esses foram os principais eventos de 2024. Grandes insights. Muito obrigado, Renan, mais uma vez pela participação e pela aula que você vem aí concedendo para a nossa audiência. E com toda essa bagagem, né, que nem você comentou, desde antes dos anos 2000, já estava fazendo esse movimento da gestão, muito o comportamento tanto do brasileiro quanto do estrangeiro mudou, né? E nós tivemos um boom na indústria de fundos de investimentos lá no ano de 2018 e 2019, que aparentemente, consequentemente, vem se desmontando e se reorganizando para esse próximo ciclo. O que você acredita, Renan, para os fundos de investimentos,
para até 2030, vai? Então a gente vai ter mais uma remessa de criação de novos fundos, ou esses movimentos de multi-estratégia, multimercados tendem a ficar mais evidentes e eles serem os principais protagonistas de receber o capital aí do investidor? Olha, em linhas gerais, né, a indústria de fundo, ela sempre vem numa evolução contínua, né, buscando aprimoramento. Agora, é importante dizer, por exemplo, no final ali dos anos 90, nós tivemos alguns eventos regulatórios muito importantes que impulsionaram essa indústria, como, por exemplo, o advento do novo sistema de pagamento brasileiro, que hoje já não é novo, mas acabou aquele risco da custódia, né? Então, a custódia, as pessoas entendem hoje que o dinheiro não está dentro do banco, não está dentro da corretora, e sim está debaixo lá do SPB no Banco Central. Isso teve então deu uma motivação muito forte da desbancarização para as plataformas abertas e para as assets independentes, que é o caso da minha asset, né, que é a Blue Metrics. Então, isso aí impulsionou. Esse movimento ele não tem como voltar atrás, ele está bastante maduro, o mercado brasileiro aumentou muito, mas agora eu acho que a gente está entrando agora vamos dizer assim, numa perspectiva de cada vez mais atuarmos de forma globalizada, tá? Porque os canais de você acessar esses mercados melhoraram muito, a tecnologia melhorou assim absurdamente. Então você tem acesso, por exemplo, a ativos no exterior, cujo setor, por exemplo, é ausente no Brasil, né? Então, por exemplo, setor de nanotecnologia, biotecnologia, microtecnologia, o varejo aqui está combalido, está muito ruim, mas o varejo nos Estados Unidos ainda é muito pujante, muito forte. Então, assim, você tem a ausência de setores aqui que você encontra hoje facilmente no exterior. Então, eu acho que a indústria vai crescer muito porque as pessoas vão ter cada vez mais a noção de que o canal para o exterior está muito facilitado e você pode acessar, diversificar risco verdadeiramente agora, né? Porque você está num risco sistêmico no país, diversificado no país, você diversificou parcialmente, né? Não faz parte das boas práticas de gestão. Você tem que diversificar também o risco soberano, ainda mais um país como o nosso que depende tanto da taxa cambial. Você falou taxa cambial, aí fica impossível a gente não tocar nesse assunto, que é dólar, né? A gente tá na tela, é o principal ativo aqui da nossa transmissão. Então, a sua visão a respeito do câmbio. Ontem nós tivemos XP Investimentos revisando as suas expectativas, colocando R$ 6 como um grande suporte, e as outras casas ainda se manifestando. Hoje, você, na área de gestão, nos assets, como enxerga o câmbio para o ano de 2025? A gente sabe que é muito difícil, né, falar de câmbio, mas se realmente esses R$ 6 agora torna-se uma base de precificação aí na tomada de decisão dos investidores, ou ainda a gente pode deter uma expectativa de flertar com negociações abaixo dos R$ 6, seja devido à política monetária, juros mais altos, tentando trazer um fluxo para o nosso país, dando uma amenizada nessa alta do câmbio? Então, a taxa de câmbio, ela depende, aqui, por exemplo, pelo menos em termos cenário Brasil, ela depende muito do ajuste fiscal. A política monetária, por si só, ela não resolve o problema sozinha, ela precisa de uma ajudinha ali, né? Temos que dar as mãos e caminhar juntos. Eu não posso ter uma política expansionista de um lado e outra restritiva do outro lado. É uma guerra que não vai dar muito certo. E a consequência disso está nessa taxa de câmbio tão agressiva. Então, nesse intento, vamos dizer assim, a taxa de câmbio deve permanecer nesses patamares. É difícil você cravar, né, o dólar, não querendo fugir da raia, mas é o seguinte, você depende muito das projeções de renda no exterior, dos fluxos de pagamento entre países, das divisas e tudo mais. Há mais alguma coisa aí que gire entre 5,70 e 6,20 é uma taxa agressiva, ruim, inflacionista, e isso vai prejudicar o país. Então, ou seja, se não mudar realmente a mentalidade e que se não se tomar medidas mais drásticas com relação ao equilíbrio das contas,
Lembrando que a dinâmica da dívida pública hoje é diferente, porque estamos caminhando para 80% até 85% de dívida bruta barra PIB, a juros acima de 2 dígitos. Então, isso caminha para uma deterioração rápida, e temos outros problemas estruturais, até graves, que, né, uma outra hora a gente pode discorrer, de repente. Então, os investidores e investidores estrangeiros estão fazendo essa conta. Olha, a conta não fecha, a gente sabe que à frente as dificuldades vão piorar. Então, só pode mudar esse patamar se realmente tiver uma medida estruturante, e isso é pouco provável, até porque agora a gente já caminha para uma briga de novo pela corrida presidencial de 2026. E isso, em geral, denota maiores gastos do governo. Então, eu acredito que o número 6 ali, ele é bem factível ali como suporte. E agora, se exagerar na dose, a gente sabe que pode ser bastante penalizado aí se não mudar esse comportamento, tá? Deixará saudades, eu já ouvi essa nos 5,70, parecia ser um absurdo, mas aconteceu. Pô, Renan, foi um enorme prazer ter esse bate-papo rápido com você aqui na nossa transmissão, no aquecimento da nossa abertura do mercado à vista, em um dia mais calmo, né, de baixa liquidez no feriado nos Estados Unidos, mas o seu recado foi dado. Para bom entendedor, esses 12 minutinhos bastaram, e fica o convite realmente de fato para que a gente possa estender esses racionais, principalmente logo após a concessão aí de Donald Trump, pegando o bastão. Vamos ver o que isso vai refletir também nesse cenário macro, e a virada do mês que a gente começa também a deter os balanços trimestrais. Muito obrigado mais uma vez. Maravilha, eu que agradeço, fico à disposição. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Na XP, seus ativos valem muito mais. E o melhor, aceitamos ativos que nem mesmo a B3 aceita como garantia. Você pode utilizar os seus ativos em carteira para se alavancar no day trade, ou até mesmo manter os seus ativos de um dia para o outro no swing trade. Tudo isso com uma exigência de garantia muito menor do que da própria B3. Assista o vídeo da ferramenta Apollo Trade, que apresenta a possibilidade de passar de um dia para o outro com uma exposição muito maior, e descubra a potência que os seus ativos possuem na XP. Traga seus ativos para a XP, porque a XP garante. Este produto está disponível automaticamente em sua plataforma. Caso haja alguma dúvida, entre em contato com o seu assessor ou através dos nossos canais de atendimento. XP, sua performance na máxima potência, com o que há de melhor no mercado.